Senhoras e senhores telespectadores do canal 17, UniTV, muito boa tarde. É com grande alegria que iniciamos o programa do Grupo Mônaco, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. No primeiro bloco, o Bloco da Cultura, é com grande orgulho que recebemos como convidado o presidente da Academia Fluminense de Letras, Dr. Edmo Rodrigues Lutherbach. Dr. Edmo Rodrigues Lutherbach é natural de Cantagalo, é membro de diversas instituições culturais, autor de várias obras, grande orador, diversas vezes homenageado, conferencista e etc. Preside a Academia Fluminense de Letras, eleito que foi em 29 de maio de 1979 e bienalmente reeleito até o ano de 2010. Preside a Academia Cantagalense de Letras desde 11 de agosto de 1989. Doutor Edmo, boa tarde. Boa tarde, Galinho. Gostaríamos de saber quando e por que veio para Niterói e as suas primeiras atividades. Eu trabalhava em banco em Cantagalo e senti vontade de fazer o curso de Direito. Então, em 1954, vim para Niterói, fiz o vestibular de Direito com o professor Nilo Neves, ingressei na faculdade e terminei em 1960. Isto é, estamos fazendo agora 50 anos de formado este ano. E aí, fiquei apegado aos estudos na Faculdade de Direito de Niterói, naquela época, 5 anos. Tive grandes professores, que todos aqui em Niterói conhecem, naquela área, todas as matérias. Me apeguei a alguns deles, por exemplo, fui mais chegado ao professor Geraldo Montedoni Bezerra de Menezes e ao professor Paulino José Soares de Souza Neto. Realmente, Niterói ficou enriquecida com a sua presença. O município realmente se orgulha de tê-lo conosco. E o senhor lembrou muito bem a figura do professor Nilo Neves, que foi uma figura notável, e a gente guarda belíssimas recordações do professor Nilo Neves. Fale-nos sobre o início de sua carreira literária, seus primeiros contatos e os seus incentivadores, por favor. Eu fiz alguns trabalhos, mas naquela época eu fazia o trabalho e guardava em casa, não tinha como publicar. E um dia, o próprio doutor Arthur de Almeida Torres falou que eu devia publicar aquilo. E outra pessoa que me incentivou foi José Antônio Soares de Souza, irmão do professor Paulino Neto. Ele era do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e considerado pelo Pedro Calmon, segundo eu ouvi o Pedro Calmon falar no cemitério do Maruí, no dia da morte dele, que foi o maior historiador fluminense, foi José Antônio Soares de Souza, citando inclusive as obras dele. E o José Antônio me pediu que eu desse publicidade a um trabalho que eu fiz sobre o conselheiro Paulino José Soares de Souza e sobre o Visconde do Uruguai, avô do Paulino José Soares de Souza, que hoje é nome de local, de bairro em Friburgo. O Visconde do Uruguai foi focalizado na coleção brasiliana pelo José Antônio Soares de Souza, assim como um diplomata do Império. E eu, há poucos dias, vi um livro do José Antônio Soares de Souza, chamado Um Caricaturista no Tempo do Império. Então, realmente, foi uma figura notável. Eu gostaria de saber do senhor, doutor Edmo, quando foi fundada a Academia Fluminense de Letras? Isso o senhor poderia destacar alguns nomes importantes que contribuíram para a sua fundação? E também queria saber onde está localizada a sede da Academia Fluminense de Letras. A Academia foi fundada em 22 de julho de 1917. Iniciaram o trabalho sobre a criação da Academia em 1906, mas muitos desistiram. Em 1916, voltaram àquele assunto e ela foi instalada no dia 22 de julho de 1917.
E nós tivemos aí grandes pessoas que participaram da fundação, como o Levi Carneiro, como o Geraldo Bezerra de Menezes, pessoas que antecederam aquela época, tinha figuras aí de 1800 e pouco que colaboraram muito. Isso é contado pelo Lacerda Nogueira, que foi muitos anos secretário da academia. E muitos destes conseguiram depois, quando já estava em funcionamento a academia, entrar para a instituição e muito produzir na Academia Fluminense de Letras. Se apanharmos as revistas daquela época, os artigos que tem, um artigo do Arthur de Almeida Torres, do Paulino José Soares de Souza Neto, daquele grande advogado, criminalista, teve também do Hamilton Nogueira, um homem de uma cultura fabulosa. Tivemos artigo do bibarrense Lacerda Nogueira, gente de Cabo Frio, de quase todos os municípios fluminenses, mesmo porque tinha muito fluminense como patrono da academia, e a turma seguiu falando sobre os trabalhos dos municípios fluminenses, que naquela época eram muito menos municípios que hoje. Eu quero mostrar aqui a última revista, né? Da Academia Fluminense de Letras. É um belíssimo trabalho, editado em 2005. Realmente tem vários acadêmicos que contribuíram para a feitura dessa revista. Quero parabenizá-lo pela publicação. E aqui houve uma colaboração muito grande, porque quando fomos publicar essa revista, eu criei uma comissão de redação, onde aparece aqui figura Neide Barros Rego, ajudou muito nessa revista, Eneida Fortuna Barros e Gracinha Rego. É uma revista que 300 e poucas páginas, e eu coloquei aqui no final também o nome de todos os acadêmicos da classe de letras, classe de ciências, classe de ciências sociais e políticas, classe de belas artes, classe de correspondentes nacionais e correspondentes estrangeiros. Doutor Edmo, o governador Feliciano Sodré teve uma importância para a Academia Fluminense de Letras? Devemos a ele a academia. Sim. Porque quando ele determinou o levantamento daquele prédio, em novembro de 1927, ele mandou, na ocasião, a lei para a Assembleia 2162, na qual constava no artigo 1º, o pavimento superior é da Academia Fluminense de Letras. E na instalação, em 1934, quem deu posse aos acadêmicos foi o interventor Antônio Parreiras. Ali já constava o nome de muitas pessoas que participaram daquele encontro, daquela solenidade, e colocaram lá embaixo uma placa dizendo prédio do Arquivo Judiciário, da Biblioteca Pública e da Academia Fluminense de Letras. E a academia foi instalada antes da biblioteca. Muito bem, muito obrigado. A Academia Fluminense de Letras é composta de quantas cadeiras? Eu queria também que o senhor citasse o nome de alguns patronos e também saber se são todos eles fluminenses. Há um aí que não é fluminense, o único, Pedro II. Os demais, todos eles são fluminenses. Agora, posteriormente, eu encontrei um caso aí que não era fluminense, mas também, bom, não era patrono. E o Pedro II foi o único que não era fluminense e consta como patrono da Academia Fluminense de Letras. E os demais, todos, aqui no final dessa revista, eu tenho aqui, ó, o nome de todos os patronos, a começar por Alberto Silva, Alberto de Oliveira, Alberto Torres, Alcindo Guanabara, Andrade Figueira, cadeira que eu ocupo,
foi o terceiro ocupante, que o primeiro foi Henrique Castrioto, depois foi Abel Sauer, Barão de Azevedo Magalhães, cantagalhense também, e eu fui o terceiro. Estou vendo que os patronos são todas figuras importantes. Importantíssimas. É. Importantíssimas. Lúcio de Mendonça, que foi o idealizador da Academia Brasileira de Letras. Benjamin Constant. Luiz Pistarini, que eu tenho uma história do Luiz Pistarini. Azevedo Cruz, o campista. Alberto de Oliveira, o nosso poeta Parnaso. Realmente grandes figuras. Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo, de Itaburaí, autor da Moreninha. Realmente são figuras... Lúcio de Mendonça. Lúcio de Mendonça. Macedo Soares. A Academia Fluminense de Letras, eu tenho que parabenizá-la, né, pelos seus valores, pela escolha dos patronos e também pelos membros que lá estão. Eu queria também saber se a Academia Fluminense de Letras recebe algum apoio, alguma subvenção. Há uma lei, quando o Feliciano Sodré mandou para a Assembleia naquela época, determinava, a Assembleia votou uma lei 2162, que a Academia receberia do Estado R$ 1.200.000 por ano. Esta verba, até ontem, ninguém recebeu. Pode ser que venha hoje. E nunca nenhum presidente anterior me falou que recebesse essa verba da Assembleia Legislativa. Até na época que o Marcelo Ipanema estava no Conselho Estadual de Cultura, eu mostrei isso a ele. E ele está no Conselho Conselho Federal de Cultura. Ele discutiu esse assunto lá, reprovaram ou não pagamento, e estamos assim até hoje. Vamos ficar na esperança, né? Outra coisa, eu queria também saber se alguns membros da Academia Fluminense de Letras compuseram o quadro da Academia Brasileira de Letras. E se poderia citar alguns nomes. Levi Carneiro, aquele José Cândido Carvalho, Marcos Almir Madeira, Oliveira Viana. Tem 5 membros aí que compuseram a academia. Tarcísio Padilha, que tomou posse aqui, dias depois tomou posse na academia e em seguida foi eleito presidente da academia, como foi o Levi Carneiro. Isso é um grande orgulho para todos nós, né? A vida universitária do professor Geraldo Bezerra de Menezes, editado pelo Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, no ano de 1962. Foi o seu primeiro livro? Livro, sim. Que isso foi na época de faculdade, que eu fui anotando muita coisa sobre Geraldo Bezerra de Menezes, vendo a projeção do Geraldo lá fora. E sobre essa vida universitária, eu devo ter mais de 150 artigos de figuras de vários países, falando sobre esse assunto do Geraldo Bezerra de Menezes. E a importância do saudoso Geraldo Bezerra de Menezes em sua vitoriosa carreira literária? Bom, o Geraldo ele começou a escrever mesmo quando era aluno da Faculdade de Direito de Niterói. Aliás, aquela turma de 32 a 36 foi uma turma que brilhou. Eu posso citar até alguns nomes. Era Tomé Tossi Machado, Admário de Mendonça, Brito Nouco, Macário Picanso, que escreveu nessa época a biografia do Clóvis Lago, Marcos Almir Madeira, Paulo Antônio de Oliveira, Américo Lúcio de Oliveira, e Júlio Cal, Jorge Cortázar. Quer dizer, essa turma toda subiu. Parabéns. Sem dúvida, Cantagalo, sua terra natal, foi berço de importantes nomes de nossa cultura. Entre eles, Euclides da Cunha, autor dos Sertões. Gostaríamos de saber se a Academia de Letras, instalada naquele município, tem como patrono das cadeiras figuras lá nascidas.
E queria também, poderia citar alguns nomes desses patronos? Na criação da academia, foram criadas 50 cadeiras. Todos patronos, filhos de Cantagalo. Nós não precisamos pedir patrono emprestado a outros lugares, não. Ali nós temos José Carlos Rodrigues, temos Abel Magalhães, temos José Maria Noronha Feital, temos Luiz Antônio da Silva Santos, temos Américo Castro, temos Euclides da Cunha, tem José Carlos Rodrigues, que quando eu me pronunciei na Academia Brasileira falando sobre este caso, o próprio presidente Austragésio Belamina Augusto Austragésio de Ataíde ainda se levantou e falou: muito bem, foi seu conterrâneo que me botou aqui, estou aqui até hoje por causa dele. José Carlos Rodrigues, toda a turma de Cantagalo. O José Maria Noronha Feital foi um médico que escreveu cerca de 28 obras. Ninguém fala nele. E outros mais. Cantagalo realmente é um município que foi berço de grandes valores. Eu até acho que o Américo de Castro é injustiçado aqui no estado do Rio. O senhor concorda com o meu ponto de vista? Porque um grande nome da literatura europeia, ele não é, assim, uma figura de destaque entre nós. Olha, a vida do Américo Castro foi interessante. Eu, em Cantagalo, ouvi falar no Américo Castro, mas o Américo Castro é o seguinte: era professor na universidade na Alemanha. Ele foi convidado para dar um curso na Academia de Filosofia no Rio. Então, naquela época, em 1946, foi uma dificuldade. Mas conseguiram um jornalista aí e um professor. O jornalista foi José Cândido de Carvalho. E o professor foi Baltazar Xavier de Andrade Silva. Os dois levaram a Cantagalo, mas tiveram que levar gasolina em regadores, porque na estrada não tinha poste. Eu tomei conhecimento desse fato e posso afirmar que o escritor Américo de Castro, cantagalense, é um dos escritores que mais conhece a vida e a obra de Cervantes, Miguel de Cervantes. O senhor tem um trabalho, Como Vejo Agora Dom Quixote. Tem um trabalho nesse sentido. Depois que ele publicou aquele Cristianos, Mouros e Judios. O senhor é considerado a maior autoridade, talvez no país, da vida e obra de Euclides da Cunha. Recentemente, a editora Nit Press promoveu o lançamento da 2ª edição do livro A Eternidade de Euclides da Cunha, esta obra que aqui está. Gostaria que o senhor falasse a respeito da importância de Euclides da Cunha na literatura brasileira. Olha, essa consideração do Carlos Mônaco, maior conhecedor de Euclides da Cunha, é exagero. Eu me apeguei muito a Euclides da Cunha, a obra do Euclides da Cunha, tudo que eu encontro sobre Euclides da Cunha eu procuro ler. Isto aqui, nesse trabalho da Nit Press, do Luiz Augusto Herdal, ele publicou isso em 2009. Contém aqui um trabalho que eu fiz numa instituição cultural, os 80 anos dos Sertões. Depois, quando foi o encéfalo de Euclides da Cunha para Cantagalo, parece que foi em 88, me pediram que eu me pronunciasse o nome do município. E eu me pronunciei lá em Cantagalo, e esse cérebro foi levado para a casa de Euclides da Cunha, está lá na casa de Euclides da Cunha. Posteriormente, eu tinha conseguido, eu e algumas pessoas lá, com a fábrica de cimento Mauá, que comprou uma parte que era de meu pai naquela época, e a Mauá queria montar ali a fábrica de cimento Mauá. Então ele nos deixou ali por algum tempo, e depois eu pedi a eles então que construísse lá como é que chama, um aprisco, um negócio para o busto de Euclides da Cunha. E esse busto foi colocado lá, e eu que falei na ocasião. Esses 3 discursos, o Luiz Herdal agrupou e publicou esse livro aqui,
a eternidade Euclides da Cunha. Eu recomendo a todos os telespectadores. O senhor foi diversas vezes homenageado. Uma delas, em 8 de dezembro de 2001, quando tive o prazer de passar-lhe às mãos a placa de prata de intelectual do ano, perante o numeroso público que superlotou o auditório Amaury Pereira Muniz. Como foi a sua emoção naquele dia? Carlinhos, nem sempre a gente pode descrever a emoção. Sente aquilo na hora, mas descrever é difícil. Era preciso que tivesse muitos recursos para explicar o que eu senti naquela ocasião. E nós temos uma pessoa aqui contemplando esse fato hoje, que ela, no final do ano, ela receberá a placa, a Neide Barros Rego. Eu queria justamente, eu já ia falar sobre a escolha, que foi a escolha. Nós fomos, o Grupo Mônaco, né? Foi bastante felicitado pela escolha da professora Neide Barros Rego como intelectual do ano 2010, pela sua bela trajetória, pelo seu trabalho. Então, eu queria que o senhor se pronunciasse a respeito dessa indicação. Nós fomos felizes na escolha? Eu não sei até que ponto chegou essa felicidade. Eu participei da solenidade, foi uma surpresa muito grande quando você comunicou lá naquela solenidade a ASP-USP, que a Neide foi eleita intelectual do ano. Eu achei que foi uma medida extraordinária. Interessante que logo mês passado, nós tivemos num congresso de Esperanto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e prestaram homenagem lá a Neide, foi extraordinária. E falaram o presidente da Academia Sul Mato Grossense de Letras, secretário, gente do Instituto Histórico, e eu anunciei a medida do Grupo Mônaco com relação à eleição da Neide. E ela agora está meio preocupada, porque muitos disseram que virão aqui em dezembro. E o senhor já está convidado, como representante do Grupo Mônaco, para fazer a saudação a Neide Barros Rego. Aliás, eu estou numa esperança muito grande que essa solenidade seja feita realizada na Academia Fluminense de Letras. Vamos aguardar um pouco mais. Deixa eu completar. E nessa entrega lá, naquela solenidade de muita gente, nós levamos um literato e abrimos, até fotografado, foi filmado e tudo, e mostrando o Carlos Mônaco, o Grupo Mônaco, Pimentel, e a turma achou também extraordinário esse jornal aqui de Niterói que nós temos agora. Eu fico muito feliz e estou ansioso para ver o terceiro número, que provavelmente nesses próximos dias esteja conosco. Eu queria saber também, recentemente a Academia Fluminense de Letras elegeu 3 novos membros, e 2 tomaram posse, por sinal, os 4 grandes valores. 2 tomaram posse, que foram a Márcia Peçanha e o professor José Raimundo Martins Romeu. Eu queria saber se a posse do José Alfredo de Andrade e também do Sandro Pereira Rebel, já há previsão? Não há previsão, porque nós não estamos ainda informados de quando será concluída aquela obra na academia. Porque a academia está vazia, como está a biblioteca. Todo o acervo da academia, que nós tiramos de lá, foram 204 caixas que estão na Ilha do Governador. Então, até concluir aquela obra e colocar aqui no lugar, não há previsão agora, pelo menos das pessoas que trabalham ali, não me informaram quando será o término. Muito bem. E não podemos fazer solenidade nenhuma na academia. Como o senhor vê o atual movimento literário em Niterói? Carlinhos, eu acho que está muito bem, de alguns anos para cá, isso vem aumentando, né? Muito disso graças ao Carlos Mônaco, ninguém pode negar. É um incentivador da cultura em Niterói. Eu fico muito agradecido com essas palavras.
No dia 31 de julho de 1985, foi comemorado o 10º aniversário do Instituto Histórico de Niterói. Nesta data, o senhor proferiu palestra Niteroenses Ilustres do século XIX, que veio a se tornar livro, editado em 1988. Aqui está a obra. Quantas figuras são focalizadas? E gostaria que o senhor também pudesse citar alguns nomes. Niterói foi berço de grandes valores, não, doutor Edmo? Nesse livrinho que está aí, eu biografei 100 niteroenses, nascidos de 1800 a 1900. O primeiro dele foi Aureliano de Souza de Oliveira Coutinho, nascido em Itaipu. Uma figura extraordinária, um homem que foi deputado, foi senador, foi presidente da província do Rio de Janeiro, e quando se afastou recebeu o título de Visconde de Sepetiba. Nunca vi prestado uma homenagem ao Aureliano. Há pouco tempo o Tribunal de Justiça até me pediu emprestado uma fotografia do Aureliano para uma solenidade lá no Palácio. Bom, algumas notícias. No próximo sábado, na residência do presidente da União Brasileira de Trovadores, o Dr. Milton Nunes Loureiro, teremos a abertura dos envelopes do próximo Jogos Florais, que ocorrerá no mês de novembro. No dia 18, às 19 horas, no Clube Português de Niterói, solenidade de posse de Luiz Calheiros Cruz, no Cenáculo Fluminense de História e Letras, será recebido pela acadêmica Franci Machado Darigo. E agora, com isso, antes de despedir-me, agradecendo aos telespectadores, teremos o segundo bloco, sob o comando da nossa queridíssima Elizabeth do Vale. Passo ao doutor Edmo para as considerações finais. Sobre o que falei aí, meio atrapalhado, porque a falta de experiência nesse sentido, mas procuramos responder aquilo que foi perguntado. Muito obrigado. Agradeço a todos. Muito obrigado pela presença ilustre, doutor Edmo, e vamos ter um intervalo, e daqui mais uns minutinhos teremos aqui a Elizabeth do Vale no segundo bloco com o seu convidado. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira. Boa tarde, telespectador. Hoje conosco o Fábio Soares, que, atendendo ao nosso convite, vem dar a sua contribuição ao nosso bem-estar e saúde. Fábio, é um prazer tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Estou aqui para ajudar com qualquer informação. Eu solicitei a vinda do Fábio porque o Fábio tem uma experiência que eu acho que ele pode nos relatar, e com essa experiência que ele vivenciou, enfrentando os desafios que ele enfrentou, com certeza o Fábio é um vitorioso. E como vitorioso, eu quero que ele fale sobre essa experiência, que foi uma experiência, a princípio, dolorosa, como é doloroso qualquer problema de saúde para todos nós, de uma maneira geral, mas que com o fato dele ter dado uma atenção especial a essa situação que ele atravessou, ele hoje é um vitorioso. Inclusive, eu estava dizendo para ele agora há pouco, nos bastidores, que ele está muito bem, que aparentemente ele está mais bonito, ele está com mais vigor, e ele me relatou que é verdade, que ele está se sentindo muito bem. Então, eu gostaria, Fábio, que você passasse para o nosso telespectador esse probleminha que você enfrentou, que eu estou chamando de probleminha, mas que, na realidade, eu sei que não foi um probleminha, né? Na realidade, foi uma situação difícil para você, e que eu gostaria que você nos relatasse para que você possa passar, de uma maneira geral, para as pessoas que nos assistem, de como é importante a gente tomar determinadas atitudes em momentos necessários
para que a gente saia realmente vitorioso de uma situação dessa como você enfrentou. Então, a princípio, eu vou te perguntar como é que tudo começou. Ok. Começou com uma descoberta de um cisto, né, chamado um cisto do canal tireoglosso, e que estava me causando uma deformidade embaixo aqui do queixo, nessa região, e que, após ser detectado esse cisto, eu procurei um tratamento. Esse tratamento qual foi? A retirada do cisto, né, e, obviamente, a biópsia. Como é que você percebeu esse cisto? Sim, foi percebido porque ele estava assim, começou a crescer uma bola aqui, não assim muito grande, mas algo diferente, que é anormal ao nosso corpo. E com isso eu, né, comecei a ficar desconfiado de que isso era alguma coisa então, assim. Você começou a mesmo. perceber uma protuberância mais ou menos nessa região, embaixo do queixo, é isso? Isso mesmo. Aí, após ser descoberto, né, foi indicada uma cirurgia com um cirurgião cabeça e pescoço, no qual foi feito. Tá, então, a partir de você ter detectado uma protuberância nesta região, embaixo do seu queixo, você procurou um médico. Sim. Que médico foi esse? Que especialidade foi essa que você procurou? Procurei um endocrinologista. Um endocrinologista. Tá. Foi ao endocrinologista e foi detectado, então, que você tinha um cisto nessa região. Isso. Tá. E quais as medidas tomadas a partir desse diagnóstico? Bom, tem um cisto nessa região. Você fez o quê para comprovar que tinha esse cisto? Uma ultrassonografia, foi isso? Foi feita uma ultrassonografia. Né? Após essa ultra, foi indicada uma cirurgia. Aí você foi, então, por indicação do seu endocrinologista, para uma cirurgia para retirada desse cisto. Isso correto? mesmo. Correto. Bom, então vamos continuar aí contando essa experiência. Retirado o cisto, o que aconteceu? Retirado o cisto, o material obviamente foi para a biópsia e, após ser feito esses exames laboratoriais, né, a biópsia, foi constatado um carcinoma papilífero, que a princípio para mim era uma palavra que eu não conhecia, não sabia qual a gravidade de se ter um carcinoma. Sei, você né? não sabia que o carcinoma é um tipo de câncer. Seria não sabia, isso? Isso mesmo. Então, quando veio o resultado da biópsia, você leu e nem se tocou? Agi normalmente, né? Sei, mas levou para o seu médico, para o seu endocrinologista? Levei para o médico que tinha feito a cirurgia e, obviamente, ele mesmo se espantou. Para o cirurgião que havia retirado justamente o cisto. Levou o resultado para ele. E então, como é que foi esse encaminhamento a partir daí? Sim, a partir daí eu voltei no meu endocrinologista, que começou tudo, que fez as indicações de cirurgia, e ele também começou a me dar os caminhos que eu tinha que percorrer. Na verdade, não me assustou, falou que ainda bem que tinha sido descoberto algo no início, né? E me deu uma série de opções, mas a que ele mais indicou foi eu buscar um encaminhamento no Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA. No INCA. Isso. Fazendo isso, né, indo pelas indicações dele, eu fui ao INCA, passei por um processo de... Põe o microfone um pouquinho mais perto da boca. Passei por um processo de triagem para ver se realmente o meu caso era para o Instituto Nacional do Câncer, no qual foi constatado. Então, quando você foi para o INCA, você levou essa biópsia do cisto? Levei essa biópsia, mas para o INCA isso não foi muito importante, porque eles confiam muito mais nos exames que são feitos por eles. Que eles mesmo fazem lá nessa triagem. Isso. Quando eles recebem, então, um paciente, eles examinam e fazem imediatamente uma triagem para saber se esse paciente vai poder ser tratado lá, seria isso? Isso mesmo, se realmente é o caso de tratamento do câncer, né? No meu caso, era algo que estava no início. Então, eu posso ter falado que eu dei azar de ter o problema e, ao mesmo tempo, muita sorte de ter descoberto assim no início, que não me atrapalhou em nada. Agora, me diga uma coisa, Fábio.
Hoje, a gente percebe que você, aparentemente, está assim com uma aparência que a gente diz assim, poxa, o Fábio está vendendo saúde. E, realmente, em relação ao período que eu te conheci, que foi o período, eu acho que anterior à sua cirurgia. Sim, foi por volta de 2004, mais ou menos. O que você sentia antes de fazer a cirurgia? Sentia um pouco de cansaço, né? Não tinha muita resistência física, não algo que me fizesse cair, mas a gente se sentia ofegante, era algo um pouquinho diferente. A gente só sente a diferença depois que passa por um outro processo. Né? Hoje eu me sinto muito bem, não tenho restrições com nada. É só fazendo um acompanhamento assim, semestral, mas que a gente vai falar depois sobre isso. Mas chega o microfone mais perto da boca. A gente sente essa diferença quando, né, você passa por esse processo que eu passei. Tá, então a gente pode dizer que hoje, em relação ao período que você ainda não tinha se submetido à extirpação, e você não tirou só o cisto, você extirpou a tireoide, não foi isso? Isso mesmo. Você fez 2 cirurgias. Na primeira cirurgia, você tirou um cisto que foi para biópsia. Não é? Essa biópsia comprovou um carcinoma papilífero. A partir desse diagnóstico confirmado, você foi para a segunda cirurgia. Essa segunda cirurgia já foi feita no INCA? Foi feita no INCA. Na verdade, não após eu ter retirado o cisto, não foi indicada uma outra cirurgia. Eu fui ver, começou um tratamento para saber o que realmente acontecia com a minha tireoide. O curioso é que ela também, com todos os exames, ela não tinha aparentemente problema algum. Então, isso gerou uma dúvida, se eu tinha um problema de um carcinoma ou não. Tá? Mas como era, assim, percentualmente falando, 50% para cada um, eu optei, até por opinião dos médicos, em fazer essa cirurgia, porque seria melhor retirar e não ter dúvida alguma do que retirar um pedaço, achar que o outro pedaço está comprometido e ficar sempre fazendo, né, esses exames e estar sempre na dúvida. Tá, então no INCA foi dito a você que a sua glândula tireoide poderia estar vulnerável ao aparecimento também, à repetição desse problema do carcinoma. Sim. E aí, por medida de precaução, resolveram que deveria ser feito a extirpação também da glândula toda. Isso mesmo. Né? Para você não correr o risco de fazer um carcinoma na tireoide. E seria com isso também é interessante que eles fazem um mapeamento do corpo por completo, né? Então, se eu tivesse qualquer outro tipo de problema, ia ser detectado pelos exames que eu fiz constantemente. Tá, então no INCA também fizeram um mapeamento, quer dizer, um rastreamento para saber, então, da probabilidade de haver alguma disseminação Isso mesmo. desse câncer num outro órgão qualquer, quer dizer, uma metástase. Exatamente. Né? E foi detectado que não teria essa possibilidade, que estava tudo bem. Como até hoje eu tenho feito acompanhamentos semestrais e faço esses exames e não tem problema algum. Né? Tá sempre, quer dizer, é como as pessoas têm que fazer acompanhamento médico, fazer um check-up, eu tenho feito isso, não tem problema, eu vou lá por precaução. Né? Mas agora, eu me dou como uma pessoa Fábio, em alta. Como é que foi essa cirurgia? Foi dolorosa? Não foi dolorosa? Como é que foi ter passado por uma cirurgia desse tipo? Foi surpreendente, porque eu posso te dizer que eu não senti nada. Foi uma cirurgia demorada? Foram em torno de 8 horas. 8 horas para uma cirurgia é bastante. E a recuperação foi muito rápida. Até a cicatrização, eu poder voltar a ter uma vida normal, foram questões de dias. Não teve
Sim, o Instituto Nacional do Câncer realmente é um hospital de referência, porque eles acolhem a todas as pessoas, independente da classe socioeconômica, né, com o mesmo carinho e atenção que todo ser humano merece. Né? Eu acho que então, lá é um exemplo de vida. Você foi muito bem tratado, né? Até hoje. Você diz que o INCA realmente é uma referência maravilhosa em termos de acolhimento ao paciente que necessita de uma série de apoios, não só do apoio para a doença em si, no sentido da cirurgia, mas me parece que você recebeu mais do que isso, você recebeu um apoio de uma maneira geral. Sim, apoio psicológico, caso precisasse. Né? No meu caso, eu estava muito bem, então eu não precisei, eu não tive abalo nenhum, assim, psicológico, estou com um problema e isso é o fim da vida. Não, na verdade, é um problema que pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. E a gente tem que ter o discernimento de enfrentar aquilo ali de uma forma tranquila. O seu enfrentamento, pelo que você está falando, foi da maneira mais tranquila possível. Muito tranquilo né? mesmo. Pelo menos você teve esse apoio no sentido de se sentir cercado de pessoas que tiveram todo o cuidado, né, de lidar com a sua situação, no sentido de deixá-lo nessa tranquilidade, quer dizer, de não amedrontá-lo, né? Não, de forma alguma. De você não entrar para uma cirurgia com muito medo. Sim, ainda me perguntaram se eu estava apto a fazer a cirurgia, e eu fiz no dia que eu achei que dava para fazer, né? Foi super legal. Depois passei por um tratamento também de aplicação de iodo, que é o mais importante, é um tratamento, se for fazer na rede particular, é um tratamento muito caro. Sei. Mas lá no INCA a gente não sabe quanto custa, só que é dado a dosagem certa para realmente a pessoa ficar curada, né? E você fica lá também internado, como eu fiquei, 3 dias, porque para não contaminar as pessoas com a radiação do iodo. Sei. Então é iodo radioativo. Iodo radioativo. Né? Fábio, e me diga uma coisa, como é que foi então o tempo de recuperação dessa cirurgia? Foi rápido, né? Porque a cirurgia em si não tive problema. Depois tem um acompanhamento como a gente perde a tireoide, fica num período de, falando assim, em estudo da dosagem que a gente vai ter que utilizar. Então é feita algumas experiências, assim, toma tal dosagem durante um período até estabilizar. Ou seja, hoje eu uso 150 microgramas de hormônio da tireoide. Do Synthroid, né, que é o hormônio. E já está estabilizado isso há cerca de 3 ou 4 anos. Não tenho problema nenhum. Eu tinha, por causa desse tratamento de iodoterapia, que é chamado, aconteceu queda de cabelo e eu ganhei peso. Mas depois depois de todo esse processo, voltando ao meu endocrinologista que descobriu tudo, até que ele é da UF também, né? Pode falar o nome? Pode, Dr. Samuel com certeza. Cunha. E eu voltei a emagrecer, ter uma vida assim, muito mais saudável. Né? Eu cheguei a ter 105 quilos e depois eu fiquei em torno de 80. Agora, por relaxamento, eu ganhei uns quilos a mais, mas isso a gente perde também. Pois é, mas é bom você pensar que não pode relaxar, no sentido agora também, da beleza, claro, da estética, e que contribui para a saúde, com toda certeza. Com certeza. Né? É verdade. Fábio, e me diga uma coisa, o INCA tem grupos de apoio para essas pessoas que fazem esse tipo de cirurgia? Se for preciso, sim. Eles têm todo um aparato lá de atendimento de psicólogos, assistentes sociais. Né? Até quem não tem condições de comprar o remédio, eles fornecem o remédio. É um hospital que eu fiquei assim muito, não surpreso, eu não conhecia. Né? Na verdade, eu tive uma ótima impressão. E eles se mantêm até hoje. Não sei como é que eles vivem, se é por também doações, ou o governo contribui muito, mas... Se tem algum subsídio, né, do governo. Mas é um hospital provavelmente sério. Deve ter, Mas me diga uma coisa, e da sua experiência em relação ao fato de você ter frequentado esse hospital durante algum tempo e continuar frequentando para o controle
né, da sua saúde de uma maneira geral, me fala um pouco sobre o que você observa lá no INCA. Né? Porque você estava me dizendo, Elizabeth, depois que a gente passa por um local em que a gente vê tanto sofrimento, tanta dor, a gente se percebe podendo trabalhar, eu sei que você trabalha muito, né? Que você está numa área em que você disputa noite e dia cliente, né? E você tem que correr para um lado, para o outro e tal, né? E ter, vamos dizer, condições físicas para isso, né? Condições psicológicas também para isso. E você estava me dizendo justamente a respeito de como foi também importante para você a experiência de ter passado pelo INCA e ter visto as coisas que você viu. Então, fala um pouquinho sobre isso. Bem, falar, né? O que eu via lá é um pouco difícil, porque a gente via um pouco de tudo, de coisas ruins. Pessoas com deformidades que a gente não acreditava, a gente só vê em filmes. Uhum. E acontece, né? Acho que pelo um pouco de desinformação da população principalmente mais carente, que não tem acesso a uma rede de saúde que possa diagnosticar certas coisas. Começam simplesmente, acho que uma ferida, pelo que eu ouvia lá de casos, uma feridinha, daqui a pouco a pessoa estava com o corpo todo deformado. Uhum. Era uma coisa assim um pouco você chocante. Percebeu também o quanto é importante a gente, quando observa qualquer diferença no nosso corpo, qualquer situação em que a gente veja que há uma lesão, às vezes na própria pele, né? Alguma coisa que a gente possa observar, é necessário que a gente procure atendimento para isso, porque alguma coisa desse tipo detectada num estágio ainda inicial é muito favorável no sentido da cura. Né? E foi exatamente o que aconteceu com você. Agora, você estava me dizendo também que houve a participação, no seu caso, de uma pessoa que foi muito importante no sentido de levar você para esse diagnóstico, porque você não estava dando muita importância para essa protuberância embaixo do seu queixo, e você me falou numa pessoa que forçou um pouco a barra no sentido de fazer você ir para uma consulta médica. Quem foi essa pessoa? Assim, foi uma amiga, né, uma grande amiga, que é a doutora Marina Del Carmen, que é dentista, e por a gente ser muito amigo, ela ficou insistindo para que eu fizesse isso, me acompanhando também, porque se eu fosse deixar por minha conta, eu não teria feito nada disso. Eu acharia, como a maioria das pessoas já acha, uma coisa normal, e no final eu acho que estaria com um problema muito grave, sem chance de tratamento, né? O importante é que eu tive então, chance de tratamento. Então, me parece aí que foi fundamental a amizade, não é? Vamos dizer assim, a influência dessa sua amiga dentista, isso, que talvez por ser uma especialista nessa área tenha percebido até mais profundamente que você de que se tratava de uma situação que você precisava de uma orientação médica. E ela então forçou a barra. Forçou e muito, porque eu não iria sair de Niterói, né? Quer dizer, não iria. Hoje eu faria isso até para ajudar as pessoas. E de madrugada lá para o centro do Rio, para a Praça da Cruz Vermelha, para entrar numa fila, fazer a triagem, né? Saía daqui 4 horas da manhã. Com certeza. Então, gente, olha a importância dos amigos. Olha a importância da gente estar cercado de pessoas que nos querem bem e que, às vezes, nos dizem ou nos sinalizam de alguma forma que algo não está muito bem com a gente, e a importância que a gente tem que dar a isso, né? A importância da gente aceitar a participação daquelas pessoas que nos querem bem e que estão à nossa volta, quando dizem para a gente, olha, será que não seria preciso dar uma olhadinha melhor nessa situação ou naquela, nesse sintoma? Porque aí havia um indício, havia um sinal, uma sinalização de que algo não estava bem. Quantas vezes algum familiar nosso até diz, né? Você tem um probleminha aqui, ou você tem um probleminha ali, ou isso deveria ser visto, e a gente não leva em consideração.
Então, é muito bom que a gente, quando tiver alguém que sinalize, né, que veja algum indício de que a gente pode estar com alguma coisa, né, que não esteja muito bem em relação à nossa saúde, é muito importante que a gente possa comprovar, que a gente possa correr atrás e que a gente possa encontrar o discernimento para aquilo, que a gente possa encontrar uma resposta. Bom, mas por que isso está acontecendo? O que está havendo? Né? Porque o medo, no final das contas, de fazer isso é muito pior. Porque a gente percebe que, quando procura um atendimento, como o Fábio procurou, olha a vitória, olha o bem-estar, olha como ele hoje está muito mais bem disposto, não é, Fábio? Podendo, inclusive, estar aqui conosco, trazendo essa experiência para contar para todos nós. Fábio, então, a gente tem muito que te agradecer pelo seu despojamento, pela sua disponibilidade nessa tarde de trabalho. Eu sei que você está no seu corre-corre, de você ter vindo aqui dar essa contribuição para a gente. E eu gostaria agora que você deixasse a sua mensagem final para o nosso telespectador. Antes, porém, eu gostaria de deixar para o nosso telespectador, para que no próximo programa ele possa também interagir conosco, para que no próximo programa você possa interagir aqui conosco e tirar alguma dúvida. Provavelmente vou passar para você o nosso e-mail. Anota aí: monaco@unitv.uf.br. Vou repetir: monaco@unitv.uf.br. E agora o Fábio com a despedida. Fábio, deixa para o nosso telespectador a sua mensagem e as suas considerações finais. Sim. Eu, pelo problema que eu passei, eu posso passar, vou falar para as pessoas o seguinte: a gente não deve ter medo de nada, tá? Principalmente quem confia em Deus. E venho também aqui agradecer a oportunidade de relatar para as pessoas o que aconteceu comigo, que foi, eu consegui tirar de uma forma bem tranquila e levar a vida assim, saudável, sem problema algum. Uma boa tarde. Tá, então, para você que esteve com a gente até agora, até quarta que vem. Quarta que vem, participe mandando o seu e-mail. E, meu beijo grande e até a próxima semana.